Começar a ver então as características histológicas e funcionais do intestino delgado e do intestino grosso. Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala do intestino como órgão, a gente deve lembrar então que ele é responsável pela continuidade da digestão. Digestão do quê? Daquilo que vem do estômago, que já começou a ser digerido no estômago, os quais vêm sendo então fragmentados por ação enzimática e vão ser então absorvidos e veiculados e mandados então para a circulação sanguínea e para a circulação linfática. Então a gente vai começar vendo a estrutura histológica e funcional dos componentes do intestino delgado. Anatomicamente, então, ele é dividido aqui na porção inicial, na região do intestino do duodeno, seguido então pelo jejuno e terminando na porção final, que é a porção do ilho, tá certo? Essa parte aqui, ela corresponde ao intestino grosso, certo? Bom, o intestino delgado, ele tem graus crescentes de complexidade e que vão aumentar a sua capacidade absortiva grandemente. Então, aqui primeiro, anatomicamente, ele possui internamente o que a gente chama de pregas circulares. Essas pregas circulares, elas são visíveis macroscopicamente e quando a gente observa essas pregas circulares no microscópio óptico, a gente observa isso daqui, que são as pregas circulares, e nessas pregas circulares vão ser visíveis essas dobrinhas aqui. Essas dobrinhas, elas são as chamadas vilosidades intestinais. Essas vilosidades intestinais, elas são presentes como dobras na região do duodeno e na região do ilho e do jejuno e do ilho, elas são presentes como projeções digitiformes. E quando a gente observa, então, isso daqui é uma vilosidade, e essa vilosidade ela é revestida por um epitélio de revestimento, e esse epitélio de revestimento, por sua vez, vai apresentar células que na sua superfície apical, quando a gente observa no microscópio eletrônico, ele vai apresentar microvilosidades. Então, essa complexidade estrutural, tendo pregas circulares, vilosidades e microvilosidades, aumenta a área absortiva do intestino e vai fazer com que ele tenha uma área absortiva de aproximadamente 250 metros quadrados. Aqui a gente tem uma outra figura que ilustra essa complexidade estrutural. Então, aqui a estrutura anatômica, né, duodeno, jejuno, ilho e intestino grosso. Então, aqui mostrando as pregas circulares. Essas pregas circulares, então, têm uma forma de semiluas circulares ou são espirais, são mais desenvolvidas no jejuno e são o quê? São dobras da mucosa e da submucosa. Quando a gente observa essas dobras, então, no microscópio óptico, a gente vai observar que aqui é a prega, então, que nessas pregas existem essas dobrinhas aqui, que são as vilosidades intestinais. Então, isso é uma prega circular e na prega a gente observa as vilosidades intestinais ou os vilos. São projeções alongadas da mucosa, que tem uma formação, formas de folhas no duodeno, como eu já mencionei, e formas de dedos na região do jejuno e na porção inicial do ilho. E quando a gente observa isso daqui num aumento maior, o que a gente vai observar, então aqui ó, seria uma vilosidade que é revestida por um epitélio de revestimento, cujo epitélio de revestimento, na microscopia óptica, a gente vai ver que é uma borda em escova, e essa borda em escova, na microscopia eletrônica, vai apresentar as microvilosidades. Entre as vilosidades intestinais vão existir as glândulas de Lieberkühn ou as criptas, que são essas
invaginações aqui, ou são aberturas de glândulas tubulares simples entre as vilosidades, e essas glândulas vão apresentar células específicas que a gente vai falar delas na sequência, assim como as vilosidades intestinais apresentam células específicas que a gente vai falar delas também na sequência. Quais são as variações da camada mucosa e submucosa nas regiões do intestino delgado? Então vejam só, aqui a gente está falando de uma região do duodeno, então observem a organização do tubo, como a gente já tinha mencionado. Aqui seria a túnica mucosa, aqui seria a região da túnica submucosa, aqui túnica muscular e aqui a túnica adventícia, né? Seria um aumento maior dessa região aqui, aqui seria a luz do intestino. Nessa região aqui, nós vamos apresentar, vão ocorrer nessa região mais especificamente, que seria essa daqui, ó, nós vamos ter as chamadas glândulas de Brunner. Essas glândulas, elas são glândulas túbulo-mucosas que vão ter as suas porções secretoras desembocando nas regiões das criptas de Lieberkühn. Essas glândulas de Brunner, elas têm uma secreção clara e viscosa de um pH extremamente alcalino, que tem como função neutralizar o pH ácido que vem do quimo, como função então de proteger a mucosa duodenal, fornecendo um ambiente favorável à ação das enzimas pancreáticas. E aqui a gente tem então um detalhe dessas glândulas aqui, ó, que são glândulas, portanto, túbulo-mucosas, tá certo? Então, ficam clarinhas devido ao conteúdo mucoso, tá? Aqui é a porção final, então, das criptas. E aqui nós temos, então, um diagrama esquemático de uma vilosidade, mostrando o epitélio de revestimento aqui, tá? Com as células que são as células absortivas, os enterócitos, intercalados com células caliciformes, o tecido de preenchimento, que é um tecido conjuntivo frouxo, mas que tem a inserção de células musculares lisas, vascularizado com capilares sanguíneos e com capilares linfáticos. Lembrando então que esse epitélio de revestimento, quando observado no microscópio óptico, a gente vai observar a borda em escova, que é onde estão as microvilosidades. O que tem nesse epitélio de revestimento, então? Enterócitos e células caliciformes. Então, aqui, ó, a gente está observando os enterócitos, certo? Aqui seria a luz, a borda em escova e aqui as células caliciformes que apresentam núcleos bem basais, certo? Continuamos na próxima videoaula.